comunidade que presente, que nos assiste pela TV Câmara. São várias pautas rápidas que eu quero trazer aqui presente. E a primeira pauta que eu quero conversar e quero trazer a reflexão, e eu fiquei escutando o vereador Alberi com muita atenção, a manifestação de todos os vereadores, Alex, sobre essa questão das manifestações nas ruas. E eu pensei cá com meus botões, se os vereadores falarem o que eu estou imaginando, eu não vou falar. Mas todos eles pegaram outro viés e eu vou trazer um outro viés de reflexão, e essa é uma reflexão, apenas uma reflexão. Só uma reflexão, João Pedro. Nós conversávamos e partilhávamos a experiência que vocês fizeram pela parte da manhã com o GAR, mas eu quero trazer para a reflexão da população. Hoje à noite, Vossa Excelência, o vereador Patrick, vai estar discutindo na Rádio Planalto, ouvindo manifestantes, pessoas que estiveram na manifestação, lideranças, para fazer ecoar essa questão toda. Mas a grande pergunta é esta: estas manifestações todas, elas são um nascedouro, ou estão dando origem a um novo sujeito político e social, ou elas estão apontando para onde? Essa é a questão. E o texto que eu quero partilhar, ele está em construção, e é construção de um professor, amigo nosso, e nós viemos já há tempos partilhando algumas reflexões. E a questão é que nós estamos saindo do tempo das grandes articulações argumentadas e debatidas, em que tudo era explicado e entendido em termos políticos, vereador Alex. Vossa Excelência fazia referência agora. Os sindicatos, portanto, eram um espaço privilegiado, as organizações, as ONGs, a ideologia, ela era importantíssima, ela era quase condição sine qua non para se discutir essas questões. E hoje parece que a ideologia virou uma neurose individual, uma patologia. Não sei o que isso significa. Agora se apresenta o desafio, portanto, de qual discurso, quais meios serão utilizados para construir um modelo de articulação que defina em que termos se dá a democracia republicana. O fato de bandeiras individuais coexistirem e conviverem harmonicamente e pacificamente, e caminhando, e Passo Fundo foi um exemplo bonito, isso significa o quê? Eu parabenizo a juventude, falei isso nas comunidades, também como padre nesse final de semana, e a juventude que muitas vezes por nós adultos era acusada de não ter conhecimento do que se passa na sociedade, ser despolitizada, ser acomodada, ser alienada, está por fora de tudo. Ela mostrou que ela está ligada sim, ela está por dentro sim, ela tem conhecimento sim, e não só isso, tem as ferramentas que nós não temos. E colocou nas ruas pessoas, e em quantidade que ninguém jamais poderia imaginar. Agora, este fio também ele é muito tênue, isso está bem na fronteira do abismo, do nada. Mas é o tudo, é o tudo. Eu me solidarizo com a juventude. Portanto, nós precisamos pensar, e é urgente nós democratizar a esfera pública como lugar de todos nós para sabermos onde estamos e que discurso sobre a sociedade e sobre nós mesmos seja inteligível, sem ditadura, sem o discurso de um só. Esta voz da juventude que aí está é uma alteridade que foi segregada e por nós muitas vezes desprezada, às vezes até pelos próprios pais, até pelos educadores, e talvez por nós também, enquanto representantes políticos, eleitos por esse povo.
E as pessoas, quando elas dizem, nós não queremos bandeiras políticas, nós não queremos políticos aí, não é porque eles não queiram isso. Eles estão dizendo para nós, nós queremos vocês decentes. Nós queremos vocês defendendo as nossas causas. Nós queremos vocês construindo junto conosco. Esta é a reflexão que eu quero partilhar, senhores. Vereadores, pessoas aqui presentes, é a nossa comunidade. Hoje à noite o vereador Patrick vai estar discutindo na Rádio Planalto e vamos dar vazão. Deixe as pessoas se manifestarem, deixe as pessoas falarem, deixe as pessoas expressarem a sua preocupação. Mais que isso, é urgente criarmos talvez uma revolução semântica para darmos conta da ruptura que nos afasta da época em que a verdade estava escondida pelos cascos dos cavalos. Pelos cascos dos cavalos, pelas baionetas nas espadas, e erguidas a qualquer manifestação que se tivesse. Hoje não temos mais, e a juventude mostrou que pelas redes sociais ela tem uma baioneta muito mais venenosa, muito mais perigosa, muito mais desafiadora. E nós, vereador Sidney, nós temos este compromisso de não, e eu corro o risco de queimar minha língua, mas nós temos o risco, vereador Sidney, de lermos estas manifestações, de ajudarmos, dar vazão, de organizarmos, tornar isso em proposta plausível, em proposta concreta, em proposta que se possa alcançar. Essa é a nossa tarefa. Ou eu estou enganado? O Datena diria, me ajude aí, me ajude aí. Essa é a nossa tarefa, nós não estamos aqui para brincar. O movimento que está na rua, também na nossa cidade, está marcado por um tom político que ainda não define o rumo da mudança política estrutural. Ele é uma manifestação, mas ainda não mudou, isso é evidente. Mas o que se percebe é que a política partidária foi dispensada como um todo. Não porque não se quer, não porque não se precisa. E o vereador Alberi frisou muito bem, nós precisamos, as partes são a única forma de salvaguardar a democracia. Se nós eliminarmos as partes, que nós podemos traduzir por partido, vereador Lamer, nós caímos na ditadura. E não temos mais, nem os embates que Vossa Excelência acabou de travar nessa tribuna. É isso, é isso. E a comunidade percebe isso. O fim do político pode levar ao nascimento de um novo sujeito, ou pode nos conduzir para o nada, para uma expressão que eu não queria usar, para a anarquia, mesmo pacífica, mesmo ordeira. Não se trata aqui de um otimismo nem de pessimismo, mas é necessário que se reconheça que se trata da meta principal da sociedade civil, qual seja, defender e fazer crescer as liberdades públicas e privadas criadoras de sujeito contra as ondas de violência que muitas vezes são muito fortes. Lhe permito uma parte, vereadora? Vereador, não quero tirar seu tempo, até porque eu venho a esse microfone lhe parabenizar e fazer minhas suas palavras, dizer que importantíssima essa fala, e o senhor faz aqui a tradução exata do momento em que vivemos. Então, vereador, que bom que temos aqui nessa casa e que somos um coletivo consciente de todas essas ações. Parabéns, vereador Padre Wilson. Muito obrigado, vereadora. O que eu tenho hoje como certeza é que minha tarefa, minha função é ajudar a interpretar, é ajudar a ler, é ajudar a dar vazão e dar concretude. E a outra certeza que eu tenho é que eu nunca mais quero ouvir o som de cascos de cavalo. Nunca mais quero ouvir baioneta que eu já tive encostada aqui no meu rim, por apoiar e ajudar trabalhadores pequenos, que Vossa Excelência antes se enganou quando dizia Mato Alto, mas é Mato Preto. Então, só para não ficar para a população mal, que Vossa Excelência defendeu a permanência na agricultura, eu fui um dos que lavrei e ajudei a defender para que eles conseguissem a terra, com a baioneta aqui, ó, aqui no meu rim. Então, nunca mais quero viver isso. Nunca mais. Então nós queremos de fato
estar do lado e abraçar a nossa juventude e dizer sim. No que nós pudermos ajudar a ler, nós o faremos. Essa é a nossa responsabilidade. Muito obrigado, presidente.